escola bíblica, é um convite que eu faço para você. Deus tem falado muito conosco, Deus tem se revelado através da palavra, e Deus vai continuar se revelando também agora aqui. Abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Eu quero pensar com você, eu escolhi um tema. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Se você está passando por grandes lutas, por situações, sabe, que você às vezes você realmente acredita que não tem o controle, não sabe a resposta. É que é uma grande lição. Você vai sair mais fortalecido. Então, e seguir Jesus, servir Jesus é isto. É uma vida de grandes lições. Só que tem um probleminha. O cristianismo, ele dá a prova, depois ensina. É diferente na escola. Na escola você vai lá, você tem a matéria, se prepara, não é isso? Faz bastante exercício, e vai lá, tira um 10 na prova, não é isso? Porque você vai estudar e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. É assim que funciona, hein? Não vem que essa desculpa não. Amanhã eu tenho prova, se Deus quiser eu vou bem. E por que Deus não quereria que você fosse bem numa prova? Então, assim, abra a sua Bíblia, quero ler com você, quero agradecer o departamento de marketing que possibilita eu projetar a minha Bíblia aqui. Então, a minha Bíblia está aqui e você vai ver os rabiscos da minha Bíblia. Quero ler com você Marcos capítulo 2. É uma história muito conhecida, mas como foi cantado aqui hoje, ministrado pela Raíssa, que Deus, Ele sustenta você, Ele conduz você, a palavra dEle vai te orientar, Ele quer te manter. Então, olha só o que diz. Uma outra situação agora, Marcos capítulo 2, diz assim: E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em algumas Bíblias estão assim, na sua cidade. Não é isso? Em algumas Bíblias está na sua cidade, porque esse texto, ele vai aparecer em outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. Eu escolhi o evangelho de Mateus, mas depois você pode se completar aí essa lição em outras situações lá, tá bom? Então diz o seguinte, ó, em alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Segura aí, presta atenção, hein? É muito lindo esse texto. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por... E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e dizendo, e por que diz este assim? Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais? Por que pensam sobre essas coisas dos vossos corações? Por que vocês estão endurecendo corações com essas coisas? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Teve resposta ali. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos, ou nunca vimos tal coisa. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os... Então Jesus foi de novo para o mar, aí como nós já cantamos hoje.
À luz desse texto, eu quero pensar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu vou pôr para você aí, para a gente pensar juntos. Deus nos trouxe aqui nessa noite. E Deus quer continuar falando comigo e com você agora através da palavra. Então, não é quem está do seu lado não, é para você essa mensagem, é para mim. Eu me emocionei quando estava escrevendo, quando Deus falou comigo. Eu só vou transmitir para você o que Deus falou comigo. Aliás, essa é a função de um profeta, de um pregador, de um mensageiro, de um simples servo, anunciar o evangelho. Não interessa o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Hoje pela manhã, foi ontem, eu estava entrando aqui, e aí a minha pessoa falou, bom dia, pastor. Aí eu falei, bom dia. Aí o outro irmão falou assim, pastor. Eu falei, eu sou um simples servo. Quando Deus quiser que eu seja pastor, eu serei pastor. Quando quiser que eu seja servo, eu serei servo. Quando quer que eu cante, eu cante. Porque assim, Deus quer te usar da maneira que você deixar. E eu quero pensar assim com você. Olha que lindo, que passa batido, porque a gente lê rapidamente e não medita. Olha só, volta no versículo 1. Então assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em... Sabe uma coisa muito linda que eu estava pensando? O Jesus, ele nasce em Belém, mas ele adota a cidade de Cafarnaum como a cidade natal dele. Ali é o local que Jesus escolheu para preparar o seu ministério. E aí ele considerava aquela cidade a cidade local, a cidade natal dele. E aí eu estava pensando, literalmente, sabe, aqui é o local onde Jesus escolheu para o ministério dele. Aqui é o local que Deus te escolheu para você exercer o seu ministério. Você se sente bem aqui? Jesus se sente bem aqui entre nós? Essa é uma pergunta que veio na minha mente. Porque quando nós temos culto nos lares, quando a gente entra ali e você está pregando, você não fica imaginando como que é a frente da igreja, como que é a frente da casa, como que é a frente do apartamento, porque você está ali tão ministrando a palavra, você penetrou ali na palavra, você está convivendo com as pessoas, que você não fica pensando de como que é a frente da casa. Então, eu quero te dizer uma coisa, do meu coração, Jesus escolheu esse local para o ministério dele. E Jesus trouxe você até aqui para exercer o seu ministério. Qual? Vamos descobrir. Então, se Jesus escolheu aquela cidade para ser o ministério dele, o quartel-general dele, ele vai escolher um para você também. E você tem que entender isto, que Jesus tem que se sentir bem. Jesus tem que se sentir bem em casa. E ele tem que se sentir bem. Porque assim, eu sei que é muito difícil algumas pessoas entenderem, porque como que Jesus, ele decidiu morar dentro de mim? Como que ele decidiu morar dentro de você? Como que ele decidiu morar dentro de vocês? Eu não sei. Mas eu sei que você é uma igreja móvel. Assim como você tem um celular móvel, a qualquer momento, Jesus pode precisar de você, onde você estiver, e ele vai se conectar com você, através do Espírito Santo de Deus, que decidiu morar dentro de você, e vai te usar. Portanto, você precisa cantar aquele louvor. Se a Tânia deixar, né? As garrafinhas, barulho aí, mano. Pega aí uma garrafinha. Chama uma Terezinha para limpar aí, porque... Pode continuar. Valeu. Então, na verdade, assim, você, guarde isso no seu coração, você é uma igreja móvel, que Deus escolheu. E Ele quer se conectar com você, através da palavra dEle. E onde você estiver, não se preocupe. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas que Ele te ensina. Tudo bem? E Ele tem que se sentir bem, em casa, quando Ele estiver com você. E aí você tem que arrumar a casa.
Então Jesus estava lá em Cafarnaum e não tem jeito, meu amado, se o objetivo dessa igreja for hospedar Jesus, se ele for o hóspede aqui nessa igreja, a Bíblia vai dizer que vai encher tantas pessoas, porque as pessoas vão saber, olha, Jesus está ali. Por quê? Porque você está aqui. E se você está aqui, Jesus está. Ou não? Então, nós precisamos retirar algumas coisas que atrapalham a nossa adoração. O princípio da igreja é adoração. Esse é o princípio que nós cantamos. E a vida segue. E Jesus estava lá. E é muito lindo isso, porque as pessoas se juntaram tanto lá, que mal cabia. Não tinha lugar mais. Encheu aqui o banco de corredor, encheu aqui na frente, encheu o corredor, 2 cultos de manhã e à noite. Porque nós estamos fazendo o quê? Hospedando Jesus Cristo. Não tem que me preocupar com nada, é Ele que vai mandar, vocês vão entender o que eu estou falando. Jesus deve ser a nossa verdadeira motivação, para você que é membro. E Ele trará as pessoas, porque é Ele que traz as pessoas, não é você. Você não faz nada. O dia que você se considerar um simples servo, Deus começa a te usar. E outra coisa, não é você que vai mudar a vida das pessoas, é Jesus Cristo. E esse texto vai dizer isso. Então, primeiro, qual é a nossa motivação? Adorar Jesus Cristo. E é claro que Ele vai levantar seus ministros de louvor, vai levantar os ministérios de integração, Ele vai montar uma equipe. Mas quem é o técnico? O problema é que o Brasil tem corneteiro para todo lado, né? Todo mundo quer ser técnico da seleção. Todo mundo quer fazer tudo na igreja. Não. Calma, respira, deixa Deus colocar no seu coração o que você tem que fazer pelo reino dele. E não faça o que o outro tem que fazer. Faça a sua parte apenas. Deixa o pessoal louvar. Deixa o pessoal administrar. Faz a sua parte. Bom, e aí, presta atenção, hein? Só Jesus pode mudar a sua? Só Jesus. Você não pode fazer nada por muitas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por... Imagine a cena, cidadezinha, lotado de gente na casa de Jesus, mas olha que lindo, os quatro amigos, eles tinham fé de que Jesus poderia curar aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela não podia andar, porque era paralítico. E aí, como é que faz? Olha que lindo como a tua fé pode conduzir pessoas na presença de Jesus. Esses 4 pegaram uma maca, improvisaram uma maca e levaram Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: a tua fé, a sua fé, presta atenção, a sua fé, irmãos, deve transcender os problemas internos da tua casa. Porque muitas vezes você não convida a colega, por quê? Porque você está tão envolvido emocionalmente, porque é uma família, né? Você está tão envolvido emocionalmente com os problemas internos, que você esquece que a sua função, que a nossa função é adorar Jesus, e que nós estamos aprendendo. E nós esquecemos isso, nós temos que trazer pessoas, porque Jesus vai se manifestar através dos louvores, através da mensagem, através de vocês. E a sua fé tem que transcender esses problemas e a falta de fé na igreja, nos discípulos.
Porque aqueles 4 homens, o objetivo deles não era levar a maca para os discípulos, na frente dos discípulos. Mais para frente, em Marcos capítulo 5, Jesus está num monte lá, só abrir um parênteses, e sobe alguns discípulos com Jesus e fica um monte lá embaixo. E eles estão discutindo com os fariseus, lei, ideias, se está certo, não está, se pode, não pode, que não é, perdendo tempo. Aí aparece um demoniado lá, aproveitando, né, a discussão deles, e eles não conseguem expulsar o demônio. Quando Jesus desce, o pai desesperado, Senhor, salva meu filho, está endemoniado, o demônio joga para cá, joga para lá, e os seus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus olha para eles assim, eu sabia. E Jesus vai lá e sai dele, vai embora. Expulsou. Caminha um pouquinho mais, os discípulos, mestre, só entre nós aqui, só entre nós, tá? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus foi educadíssimo ali, meu. Eu penso. Porque eles estavam discutindo coisas inúteis. Eu falo para meus alunos, estão discutindo a curvatura da reta. Aí Jesus falou assim, olha, é que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração, beleza? Ufa, ainda bem. Ele foi educado. Então, meu amado, eu gostaria que você entendesse isso, que a sua fé, ela deve transcender, às vezes, os problemas que você vê nos discípulos. Pense em Jesus Cristo e convide as pessoas para congregar onde você congrega. Amém? Como eles levaram, isso é muito lindo, como eles levaram o paralítico, não foi numa maca? O dia que você entender que não é você, que não é o pastor, que não é o seu professor, que não é ninguém mais do que o evangelho deve ser a maca para você trazer as pessoas até aqui. É o evangelho. Ele é o poder de Cristo para a salvação das pessoas, o Paulo vai dizer. Então, quando você pensar em trazer as pessoas para a igreja, em primeiro lugar, pense o seguinte, aquela igreja vai ensinar você a encontrar Cristo através das Escrituras. E Cristo vai transformar a sua vida, como está transformando a minha. Quando você começar a pensar assim, Deus começa a se manifestar e não vai caber gente aqui. Guarde essa palavra aí. Quem é a marca? O Evan? Vamos ler. Tá, qual que eu leio primeiro? Leio Marcos primeiro, que são poucos versículos, poucos capítulos, você vai ter um resumo da história. Depois vai para Mateus, Lucas. Deixa João por último. Eu gosto de João primeiro, mas assim, deixa por último. E presta atenção. E não podendo aproximar-se de Jesus, porque eles queriam colocar o amigo na presença de... eles queriam colocar o amigo na presença de... Coloca isso no seu coração. Apresente os seus amigos a Jesus. Apresente os seus amigos a... Como numa maca? Não, em oração. Você precisa orar pelos seus amigos. Você precisa orar pelos seus irmãos. Nós precisamos distribuir o hall de membros. Mas só com o nome. Distribui, põe nos grupos. Começa a orar de A a Z. A gente não faz isso faz tempo, sim ou não? Faz tempo. Estou me colocando, faz tempo que eu não faço isso. Você está orando ali, aí Deus vai lembrando algumas pessoas. Primeiro começa das próximas, né? E aí, se você não vigiar, bate o sono, você para na letra C, D, para no Cícero. Opa, orar por mim mesmo. Então, nós precisamos orar pelos nossos irmãos e amigos. Ore, meu amado, apresente ele na presença de Jesus. Porque é o seguinte, olha, e eles não davam mais. Eles desistiram, certo? Você não tem desistido? No primeiro obstáculo, você não desiste de buscar Jesus? Desiste. Ah, não vou incomodar Jesus, não. Não deu certo, já sei, é Deus. Não. Não permita que as pessoas ou as circunstâncias
impeçam suas orações. Você entendeu? Ah, eu briguei com a mulher. Faz a dormir no sofá. Brincadeira, faz as pazes. Faz as pazes e ora. Divergência. E por que briga? Porque vocês não passaram por situações ainda inéditas juntos. Vocês vão divergir. E na divergência ocorre o crescimento. Aumenta o respeito. Porque o outro, ele não é o que você quer. O outro não é o que você gostaria que fosse. O outro é o outro. Ele tem uma vida. Ele é um servo, ele busca. Deus está moldando o coração dele. E aí vocês discutem e tal. Vamos embora, faz parte. Mas olha, o casamento é indissolúvel. Pensa bem. Mas case, porque Deus colocou ao seu lado alguém. É essa aí. Que apresentou hoje aqui. Então, é fantástico o que Deus faz na sua vida, o que Deus faz na minha vida. E assim, nada pode impedir de você conversar com Deus. Sai de casa, meu irmão, logo cedo, já põe um louvor. Põe louvor, põe pregação. Porque você vai chegar no trabalho, você vai ser obrigado a compartilhar. Ainda tem som lá direto no trabalho? Tem, né? FM, na minha época era o quê? Alfa, não é isso? Lembrou, né? Quem lembra do Alfa tem mais de 50. Então, assim, você vai lembrar, assim, fica o som ambiente, aí vai tocando as músicas, não é verdade? E assim, então, já vai ao louvor. E lá você é o representante de Jesus Cristo lá, porque você é a igreja móvel, tá bom? Então, não fica participando de piadinha, não fica aí participando de conversa, curtindo algo que fica aí desonrando a Deus. Bom, você acha que Jesus vê sua fé? Você fala isso amém, agora vai ficar bonito na foto. Mas assim, às vezes você acha que Deus se esqueceu, né? Que Deus não se escuta, porque nós somos imediatistas, nós queremos coisas rápidas. Mas olha, esse texto está dizendo que Jesus vê a fé dos amigos. E ele vai falar com o paralítico. Ó, eu vou honrar a minha igreja, tá? Eu vou honrar aqui, ó. A igreja se propôs a fazer isso, eu vou honrar. Sabe por quê? Porque eu conheço o coração deles, eu conheço a fé deles. Jesus conhece as suas motivações, sabia? Se a motivação veio do céu, dá certo. Porque eu fiz uma pergunta no grupo assim, ó, se não está dando certo, por que vai dar certo agora? Eu falei assim, ó, porque ele tem fé. Deus respondeu. E aí, só para você entender, que Jesus ele responde todos os seus questionamentos, quando faz parte da igreja, ele fala assim, ó, eu estou passando pelo meio, eu sei o que está acontecendo. Só segue o jogo, só acompanha o reino. Então, Jesus conhece as suas, motiva, e a do outro? Ele conhece também, ou só a sua? A do outro também. Isso não tem nada a ver com isso. É que você quer falar muito do pouco que sabe. Aí você acha que você tem que saber da vida de todo mundo. É o ministério da fofoca. Nessa igreja não tem. Mas assim, em outras tem. Todo mundo querendo opinar na vida de todo mundo. E eu estou com esse lema agora. Eu até brinquei com meus alunos. Senhor, você foi viajar no feriado? Eu falei, no feriado? Ah, eu fui correr. E na verdade, eu estava correndo. Até brinquei assim. Eu estava correndo e eu vi assim na carroceria de um caminhão. A partir de hoje, eu vou cuidar da minha saúde. Por quê? Porque tem muita gente cuidando da minha vida. Estou correndo agora. Vai ter, pessoal, acredite. Todo mundo vai achar que tem o direito de opinar na sua vida. Ah, e quando você não pede uma opinião, então, nossa, acabou a amizade. Não é verdade? Então, assim, cuidado, tá? Jesus conhece as suas motivar. Ah, outra coisa. Jesus, ele conhece a fé dos amigos e ele olha para o cara e vai falar com ele, porque Jesus sabe o que ele precisa, sim ou não? Só que os amigos acham que sabe mais. Apesar de o cara estar paralítico, parece que ser o óbvio, né? Que ele quer andar, sim ou não? E você vai levar o seu amigo para Jesus, acreditando que ele vai melhorar. Ele já é legal, seu colega, já é legal, mas ele vai melhorar. Porque a vida é isso.
É melhorando a cada dia uma versão melhor de si mesmo, né? Você já ouviu isso? Todo dia você tem que ser uma versão melhorada. Então, eu fiz um curso uma vez que era o japonês, tinha o projeto Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. É a palavra Kaizen. Depois tinha o Fordismo, que era, mas assim, a função dela é o Kaizen. Eu quero melhorar. Sempre dá para melhorar. No Evangelho sempre dá para melhorar. Sempre dá. Sempre vai dar. E Jesus sabe o que você precisa. Guarde bem isso. Porque às vezes você não consegue. É um tipo de paralisia que você fala assim, não consigo mais andar a partir daqui. Desse mês não vai fazer nada. Vou usar o cartão. Não use. Porque você vai comprometer o salário do mês seguinte. Paga suas contas primeiro, meu. Porque a ideia do cartão de crédito é uma ideia financeira. É interessante. Eu sou de finanças. Olha, eu vou antecipar um prazer. Sim ou não? Se você tiver condições de pagar daqui a 30 dias o que você viveu hoje, olha que loucura, você vive hoje e paga daqui a 30 dias. E acaba virando um vício. Então, você já trabalha, o seu dinheiro está investido já. Nas pizzas que você comeu, nas roupas que você comprou. Aí, dia 10, salário. E zerou. Por quê? Você já viveu. Nós precisamos, sim. Ah, não deu para usar. Eu também uso. Eu estou falando do que eu estou vivendo também. Só que nós precisamos saber andar com as nossas próprias pernas. E o cartão de crédito não é um passo de fé. Pela fé, Jesus vai me dar um salário que vai mesmo. Mas assim, a ideia é que você consiga, né, caminhar com o que Ele está te dando. De repente está gastando muito mais do que você tem que gastar. Mas é só uma visão para você. Você não consegue dar um passo agora, por quê? Porque você não tem a verba. Não, calma. Você não está paralisado, você está descansando no Senhor. Mês que vem, você paga, dá outro passo, e aí você começa a fazer projeto, tá bom? Cartão de crédito é emergência. E eu tenho usado bastante também. Aliás, como é a estratégia? Eu saio para trabalhar, eu ando no máximo com cartão de crédito. Celular sem aplicativo. Porque você é suscetível, correto? Não dá espaço aí ao inimigo. Tanto assalto ali para a redondeza lá. Não aconteceu comigo. Ainda. É isso. Então, assim, se previna, tá bom? Você não está paralisado, não. É só um momento de reflexão. Bom, o paralítico, os amigos trouxeram para que ele possa andar, sim ou não? E nós queremos se preocupar só com o físico, né? Emagreceu aí 5 quilinhos, 10 quilinhos, tá bom, está respirando melhor, não é isso? O joelho já está aguentando com o corpo. Precisamos cuidar do físico, sim ou não? Precisamos? Mas olha que Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, filho, perdoados estão os seus pecados. Ele, hã? Eu fico imaginando a cara do paralítico. Você levou o cara lá para ser curado. Jesus fala, filho, é agora. Vai, fala. Perdoados estão os seus pecados. Um banho de água gelada, sim ou não? É que ele sabe que você precisa se curar internamente primeiro. Ele sabe. E é muito lindo que você pensa que é filho, né? Você está na igreja batista, igreja evangélica, né? Você é o filho, sim ou não? De que igreja que era esse paralítico aí? Que ele fala, filho. Você esqueceu que você é filho de Deus? Ele fala, filha. Ele fala, filho. Ele está te lembrando que você é filho. E pai faz tudo pelo filho. Pai faz tudo pela filha. E tem pai fazendo até o impossível. E Deus fala, ó, você é meu filho, tá? Porque
Eu amo todos. Eu gostaria que todos me amassem, que todos fossem salvos. Mas esse departamento de salvação é com Jesus Cristo. Ele é o ministro disso aí, tá bom? Outra coisa. Jesus, ele olha para o paralítico e quando ele olha assim, ele penetra no olhar, na alma, no coração e fala: eu sei, faz tempo que você não fala comigo, né? Tem muita barreira. Ele está olhando para os seus pecados, têm paralisado a sua vida com Deus. Jesus fala assim: olha, eu sei. Então ele fala assim: ó, primeiro eu vou retirar essa barreira perante todos. Hoje Jesus está perdoando os seus pecados. Você não está lendo essa passagem bíblica por acaso. Eu sei que você quer andar, você quer voar, conquistar. Mas ele fala assim: ó, vamos conversar. Primeiro, eu estou perdoando os seus pecados. Agora a gente pode conversar mais sobre os seus projetos, tá bom? Primeiro é isso. Primeiro é o tratamento interior. Ele está retirando as barreiras que impossibilitam o seu acesso a Deus. E isso tem que ser diário. Porque eu estava assistindo uma série hoje de manhã, assistindo, né? Para não, às vezes, acordar cedo para finalizar a mensagem, tudo, está passando uma série, aquela que é Lei e Ordem, investigação criminal lá. Isso. E tem aquele que tem uma mulher que é vítimas especiais, de estupro, pedofilia, essas coisas. E tinha um homem que ele estava sendo processado por pensar. Eu falei: se a moda pega... Mas ele estava pensando mesmo. Ele já fez lá, tinha feito um quarto para lá violentar crianças, maltratar crianças. Era pedofilia mesmo. E conseguiram chegar ao cara, porque através de pornografia, de vídeo, você acha que ninguém sabe, né? A internet, quando você abrir a sua casa, seu pai e sua mãe entrar no seu computador agora, ele vai saber o que você tem assistido. Porque a inteligência artificial vai te mandar: você quer ver isso? Você quer ver isso? Você quer ver isso? Você quer ver isso, né? Esse é seu alimento, esse é seu alimento, esse é seu alimento. Pai e mãe, vem cá. Filho, deixa eu ver do que você está se alimentando na internet. Está preparado? Jesus sabe. Jesus sabe tudo, tudo que você viu, que você fez, que o seu cônjuge não fez, que você fez, que o seu pai não viu, que o seu amigo não viu. Por isso que ele reúne o povo aqui e fala: ó, é para você esse louvor, vai, se purifica, é para você essa palavra, se purifica, vai, volta, tira a barreira, tira a barreira, tira a barreira. E quando sai a barreira, as palavras saem naturalmente, o louvor liberta. E você fica leve, as palavras fluem, o Espírito Santo faz você lembrar texto. É assim, esse é um sinal de que Deus te perdoou. É fantástico. Jesus então faz o que com o paralítico? Tirar. Mas ele queria ser Mas eu quero uma bênção. Tira a barreira. Está tirada, hein? Em nome de Jesus. Jesus está te perdoando agora. Está me perdoando. Está te perdoando. Está retirando a barreira. Bom, o fato é o seguinte: as pessoas que estão ao seu lado vão duvidar disso. De que você... Porque é tão pessoal. As suas ideias não vão mudar de um dia para o outro. Você vai ter que mudar a fonte de alimentação, sabia? Você vai começar a ler um pouco mais a Bíblia, cantar mais louvor, e automaticamente o seu caráter vai sendo moldado como cristão. Aí sim as pessoas vão perceber que você está mudando. Não é de uma hora para outra. O pecado sai, mas você tem que ir habitar a casa. Porque Jesus tentou explicar isso uma vez para os discípulos. Olha, se expulsar o demônio, né, de dentro de uma pessoa, e essa casa não for habitada pela palavra de Deus, ele volta com mais 7, mais poderosos. Está na sua Bíblia isso. Por isso, quando você sai daqui, você tem que se alimentar, você tem que buscar mais, você tem que ouvir.
Não é sua esposa, não, é você. Não é seu pai, não, é você. Não é sua filha, não, é você. É você, sou eu, todo mundo precisa. E aí, olha que lindo. Por quê? Porque ali no meio das pessoas que estavam ouvindo Jesus, como aqui, tem pessoas que acham que sabem muito. Começa a questionar, como os escribas e fariseus. Os escribas é igual você que a coluna prova é. Qual é o seu nome? Ctrl-C. Sobrenome? Ctrl-V. Passou essa fase agora, né? Agora vão ter que pensar agora. Não pode mais celular, computador, então agora as notas caíram um pouquinho. O gráfico está assim. Mas já volta ao normal, porque é uma juventude inteligente pra caramba. Só que estava canalizando a inteligência para um lugar errado. Então, eu quero que você entenda que se eu não tomar cuidado, a palavra pode matar. Então eu posso, pode sim, vamos. Acho que pode, não, só é a interpretação. Hã? Então você vai pegar textos bíblicos que a pessoa pode. Sabe o seguinte, chega no seu quarto e fala, Jesus, pode, isso aqui vai te adorar. Quando eu estiver fazendo isso aqui, os anjos vão estar, e os anjos clamam. Vai. Jesus falou lá de cima e falou assim, puxa, é isso aí, vai filho, estou torcendo por você. Então, antes de você falar alguma coisa, fazer alguma coisa, toma cuidado. Porque não é pelo fato de você estar vivendo pela misericórdia de Deus. Você tem que entender que Jesus está dando um tempo para você e para mim se consertar. Vai ter um momento que ele vai falar assim, ó. Bandeirinha, levanta a plaquinha, ó, substituição. Sai um pouquinho. Ele não vai te abandonar. Ele vai te tirar de cena para dar um banho no sangue de Jesus de novo. Aí depois você volta. Você não está representando bem. Então, cuidado. A verdade, a Bíblia, confronta as intenções dos nossos corações. E é ela. Ela tem que confrontar. Depois que ela confrontar, ela vai confortar. Estou firmado na palavra. Então, o que Jesus fizer, está vindo de Deus, eu vou aceitar. Então, pessoas assim, estavam lá no meio. Eles achavam que sabem tudo. Porque Jesus falou assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E os caras, esse cara aí, nasceu lá em Nazaré, é Galileu. Olha aí, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Deus? Porque só Deus pode perdoar pecado. Está na Bíblia. Só Deus. Aí Jesus, ele quer promover primeiro uma transformação interna. Ele fala assim, olha, estou perdoando os seus pecados, porque eu sou o caminho. Eu e o Pai somos um. Se você me conhecer, você conhece o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus quer primeiro que você entenda o seguinte, ó, ele tem poder para perdoar pecados, porque ele é Deus. E Jesus quer promover uma transformação interna, porque ele é Deus Bom, finalizando aí. E Jesus conhece o coração dele, sim ou não? Assim como conhece o meu e o seu coração. E nesse momento ele está sondando o seu coração. Ele sabe o que você está pensando, sabe o que você está precisando, sabe o que você não vai falar. Não deve falar tudo. Guarda para você algumas coisas, alguns segredos que Deus cochicha no seu ouvido. Não fala. Não fala para todo mundo, era um segredo. Marconi, você sabe guardar segredo? Eu não. Então, assim, não é isso? Assim, tem pessoas que não sabem. Então, quando Deus falar ao seu coração, não precisa tocar trombeta, sabe? Ore, converse, realize, tá bom? E deixa Deus fluir. Bom, e aí ele colocou em xeque os caras. Olha que legal essa palavra. Ele fala assim, o que é mais fácil? Vai, tá legal, vocês que sabem tudo. Seus escribas, seus fariseus. Tá legal, vocês que sabem tudo. É para ele essa palavra. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Vai. Você está aqui no teatro.
Tem um paralítico aqui. O que é mais fácil você dizer para ele? Estão perdoados seus pecados? Ou levanta e anda? Fala. Hã? Você sabia que para você é mais isso, né? Não, é mais fácil, levanta e anda? Que fé, irmã. Mas enfim. Mas olha só, não. Mas não, ele está perguntando. Assim, não, mas presta atenção. Esse é o pensamento do paralítico. O paralítico queria ouvir essa palavra. Era mais fácil ele entender, na visão do paralítico, era mais fácil ele entender, levanta e anda. Porque é para isso que ele foi lá, para ser curado. Então, para o paralítico, era mais fácil dizer, ele aceitar. Já pensaram nisso? A Cléo participou da escola bíblica um dia. Então, assim, para o paralítico, era mais fácil ele receber aquela palavra, levanta e anda, porque é o que ele estava esperando. Você não está esperando, ei, eu conheço seus pecados, tá? Você tem que pedir perdão. Como é que você sabe? Não, estou falando, através da palavra, que Jesus está perdoando seus pecados. E é difícil você receber isso. É mais fácil você falar, ó, vai dar tudo certo, fica firme. Mas você não sabe nem andar. Você não sabe nem andar. Quer ser curado. Então, essa é a ideia mesmo. O que você está buscando? Uma bênção externa, cuidado físico, para ganhar um garotinho, melhorar as ideias, né? Você não vai ganhar nada. Então, o papo assim na escola agora, professor, peguei, o que você comeu de pipoca, eu já peguei de menina. Eu falei, ô, pipoca. O apelido dele é pipoca agora. Ei, pipoca. Falou para mim isso. Falei, que essas ideias só pega gripe, eu falei para ele. Aí, o que nós estamos buscando em Jesus? Só a bênção física? Nós estamos esquecendo que os nossos pecados impedem o nosso diálogo com Deus. Mas não é mais problema agora, porque Deus está te purificando, tá bom? E aí Ele quer que você tenha uma vida santa ou uma vida sadia. Dá para ser os dois? Dá ou não dá? Por que você está atrás só da aparência? Aparência para as pessoas te verem, mas e o interior lá? Que é o papo com Deus, que vai melhorar essa lata, as suas ideias. Você vai ficar até mais feliz. Vai brilhar o seu rosto. Bom, ao vocês entenderem agora, vida santa ou vida sadia? E aí, ele fala assim, olha, para vocês aqui em 2025, vocês têm que saber que Jesus tem poder para perdoar pecados. Mas Ele quer cuidar da sua vida física também. Então Ele fala, ó, perdoados estão os seus pecados, beleza? Tá, mas agora Ele fala assim, olha, levanta, toma o seu leito e vai para onde? Me seguir? Não, meu filho, vai se consertar primeiro. Eu quero que você tenha uma vida sadia e viva em santidade. Você já quer me servir? Vai para sua casa primeiro. Se conserta. Cuida do seu lar. Deus colocou alguém do seu lado para viver eternamente. Aí sim, demonstre através da sua vida sadia, santidade. E as pessoas vão olhar assim, olhar para você e vai dizer o seguinte, olha, ele vai levantar, vai ou não vai? Ele é besta? Ele não entendeu nada ainda do perdoar pecado. Porque ele não agiu ainda. Mas ele sente perdeu 20 quilos naquela, de pecado. E ele faz o quê? Ele levanta. Ele pega o leito dele, rapidinho. Cadê os amigos dele? Qual foi a função dos amigos? Conduzir até Jesus. Qual é a sua obrigação agora? Prestar atenção. Quem é Jesus? Porque quando você conhecer Jesus de verdade, você não vai depender mais dos seus amigos. Durante as mensagens, você não vai ficar conversando.
Você não vai permitir que seus amigos conversem com você durante a mensagem, durante um louvor. Na escola eu faço assim, viu? Dá um toque para vocês, jovens. Ó, faz assim, ó. Faz assim, jovens, isso. Deixa ele conversar com a sua mão. Aí, então, só para você entender, a sua função é conhecer Jesus e não depender mais dos seus amigos para chegar até Jesus. Muito pelo contrário, você é que vai ajudar agora. O Jesus, ele traz uma dependência, uma independência para caminhar de acordo com a palavra. Porque Jesus fala assim, ó, toma o seu leito, levanta e anda. Ele só obedeceu. Só obedeceu. Não podia nem andar. Ele nem sabia como era andar. Ele só aprendeu olhando. É assim que anda? Vamos embora. Observe as pessoas caminhar. Observe as pessoas fazendo. E o que as pessoas estão fazendo, se estiver adorando a Deus, faça. Aprenda com elas. Se as pessoas estão fazendo, mas está agradando mais as pessoas que não honram a Deus do que as que honram a Deus, se afasta. Se afasta. Jesus quer trazer independência para você. E aí, Jesus faz o quê? Tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele. E ele fazia o quê? Eu fico imaginando o seguinte, nós vamos sair daqui hoje com Jesus dentro do meu coração, dentro do seu coração, junto com você. E nós vamos aprender ali grandes lições. Porque Jesus vai comigo. A vida é um mar, onde você vai ser conduzido por Jesus, que foi ministrado, que está no barco. Prepare-se, Jesus te levará para viver uma vida com grandes lições, te fortalecerão. Amém? Coloque a mão no seu coração, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, que fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que faz com que a nossa vida seja uma vida, Senhor Deus, que tenha que ser colocada constantemente na tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, uma renovação, Senhor Deus, espiritual, intelectual, mental. Limpe, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Purifica as nossas mentes, Senhor. Continue usando pessoas para nos conduzir à tua presença, através do louvor, através de uma palavra, de uma mensagem, Senhor Deus, de alguma rede social. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, afasta, Senhor Deus, pessoas que não deixam, Senhor Deus, eu me aproximar de Ti, Senhor. E em nome de Jesus, me fortaleça. E me use, Senhor Deus, para levar essas pessoas também à Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sentimos que a Tua presença se faz aqui nesse meio, Senhor Deus, e que uma vida de obediência, Senhor Deus, da Tua palavra, uma vida de santidade, Senhor Deus, na Tua presença, fará com que as pessoas nos enxerguem como